Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação. Hoje nós vamos falar sobre a questão número 200 do Livro dos Espíritos, que está exatamente no livro 2, no capítulo 4, Sexo dos Espíritos. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Opa, foi demais agora. Sexo nos Espíritos. Para quem é espírita, para quem estuda a doutrina espírita, esse é um tema bastante já discutido, já conhecido das pessoas que estudam a doutrina espírita. Mas para as pessoas que não estudam, que não compreendem a doutrina espírita, é um tema que elas têm dúvida, questionam, perguntam. E Kardec, na questão número 200, vai falar sobre a sexualidade dos espíritos. Se existe sexo nos espíritos, mais ou menos isso. A pergunta é: os espíritos têm sexo? O que é que você acha? E ele responde o seguinte: não, como entendeis? Pois o sexo depende do organismo. Entre eles há amor, simpatia, baseado na identidade de sentimentos. Entre os espíritos, ou seja, deixou o corpo físico, deixou de ser um espírito encarnado, o que funciona são os sentimentos. Amor, compaixão, caridade, né? Esses são os sentimentos. Mas o espírito deixa de ter sexo, porque ele não tem mais o corpo físico. O sexo está ligado à indumentária física, pela necessidade da reprodução, pela necessidade da família, de ter os filhos. Depois que o espírito volta à pátria espiritual, ele não tem mais necessidade do sexo, certo? Não tendo corpo, não existe sexo. Continuando aqui na questão 201, Kardec pergunta: os espíritos que animam o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher ou vice-versa? Essa questão é bastante interessante. Vamos nos atentar ao que ele pergunta aqui. Ele quer saber se o espírito que animou o corpo de um homem nessa existência, na próxima existência, ele pode animar o corpo de uma mulher ou vice-versa? Claro que sim. O mesmo espírito pode, numa encarnação, vir como homem, um corpo masculino, e na outra reencarnação vir com um corpo feminino. Os espíritos precisam de passar por essas etapas, por essas experiências, tanto como homem como mulher, porque essas experiências lhes completam. E aqui na questão seguinte, ele vem exatamente falar do que eu estou tentando passar para vocês, que é a questão 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta é: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deva suportar. Ou seja, se você tem uma necessidade de reencarnar como mulher para ter experiências femininas, então ele pede para vir numa experiência física tendo uma vida feminina, ou vice-versa. A gente observa quantos homens com habilidades femininas. Tem homens que cozinham melhor do que mulher, tem homens que cuidam de uma casa melhor do que mulher. Isso denota que esse homem que hoje está no corpo de homem, ele já teve encarnações no corpo de mulher. Por isso ele já detém essas experiências, ele já detém essas habilidades femininas, ou vice-versa. Tem mulheres que fazem funções de homem muito bem feitas. É exatamente a mesma coisa. Essa mulher hoje está no corpo feminino, ela já teve experiências no corpo masculino.
Então, nas leis de Deus, tudo acontece de uma forma para que venha contribuir para o melhoramento individual de cada um de nós. Certo? Então, eu posso muito bem hoje estar numa experiência física, no meu caso, né? Mas eu preciso ainda somatizar as minhas experiências numa vida futura como mulher. A sensibilidade, o sentimento da mulher, o amparo da maternidade, o companheirismo, isso está muito relacionado aos sentimentos femininos. Está entendendo? Tem pessoas que dizem que quando o espírito tem várias reencarnações em um mesmo corpo, ele nasce muitas vezes com tendência àquelas reencarnações que foram repetitivas para ele. Né? Um espírito que teve várias reencarnações num corpo feminino, ele pode nascer trazendo digamos assim, uma habilidade maior na área feminina, porque ele viveu essa experiência por muitas reencarnações, ou vice-versa, está entendendo? Importante que nós temos que ressaltar é que os espíritos realmente eles não têm necessidade de sexo, eles não têm sexo, porque o sexo está atribuído à sua condição física. Quando nós perdemos o corpo físico, a gente perde essa condição da sexualidade. Agora, é bom ressaltar que os espíritos ainda mais atrasados, eles podem sair do corpo físico ainda com o desejo, o sentimento da sexualidade. E muitos deles passam por essa situação. Está tão arraigado ao sexo, ao prazer, que eles têm dificuldade de se desvencilhar desse tipo de sentimento. Certo? E sofre as consequências. Há quem diga que em ambientes de, digamos assim, vou dizer, num motel, por exemplo, há quem diga, há estudos que ali existem muitos espíritos ali, famintos de prazer na área da sexualidade, porque eles ainda estão muito apegados à ideia do sexo, do prazer, do físico, e eles precisam ainda dessas energias. Por isso que é bom a você, meu amigo, minha amiga, que a gente já possa ir se trabalhando aqui, agora, para quando a gente deixar esse corpo físico, a gente não sofrer esse tipo de comportamento, que é um sofrimento para o espírito. Ou seja, você não tem um corpo e você vai usufruir do prazer do outro, do corpo do outro. É muito comum homens que deixam suas mulheres em busca de aventura, de prazer físico, né? Eles têm muitas vezes esses prazeres com alta dosagem de prazer. É como se fosse uma coisa aumentada, como se fosse um prazer delatado. Por quê? Porque muitas vezes eles estão sendo usados por esses nossos irmãos que ainda se comprazem na prática da sexualidade. Então eles usam essas pessoas e as pessoas têm, digamos assim, prazeres maiores, né? É uma coisa mais delatada. É como pessoas que bebem muito e a bebida parece que não os embriagam, eles ficam bons sempre. Outros tomam pouca bebida e logo se demonstram embriagados, sem equilíbrio, sem nada. Por quê? Pode ser que na maioria das vezes esses irmãos que bebem bastante e que não sentem o efeito do etílico, do álcool nos seus organismos, pode ser que esse efeito, pode ser que essa bebida esteja sendo sugada por esses irmãos da espiritualidade, que deixa no estômago, no organismo desse irmão, apenas digamos assim, a água, mas a essência do álcool, eles tiram e se abastecem, como no cigarro também. Quando você joga o cigarro, a fumaça do cigarro, você traga e joga fora, eles ainda tiram do calor dos seus pulmões a nicotina, para que eles possam se abastecer desse desejo que eles ainda têm vontade.
Então, quer queira, quer não queira, a gente pode se tornar instrumento desses companheiros. Mas o nosso tempo já está progredindo, a gente não vai tomar muito tempo de vocês. A nossa live é uma live mais curta, para que as pessoas possam até assistir, porque quando é muito longa as pessoas não assistem, né? Começa ali e passa para frente. Então, vamos repetir. Há espírito. Existe sexo nos espíritos? A questão a questão número 200 do livro dos Espíritos. Não. Os espíritos não têm sexo. Sexo é quando nós estamos encarnados. É quando nós estamos no físico. Agora, eu posso hoje estar sendo Antônio, eu hoje estou Antônio, mas amanhã eu posso ser Maria, eu posso ser José, João. A gente vai, digamos assim, mudando de corpo para que a gente possa, nessas mudanças, adquirir experiências novas. Se eu não tivesse uma encarnação como homem, fosse só como mulher, eu não saberia nada do que o homem sabe, das habilidades do homem. Se eu tivesse encarnações só como mulheres, eu não saberia nada, não aprenderia nada daquilo que os homens sabem. Então nós temos que ter essas experiências. Assim como eu posso nascer pai, nascer filho, nascer esposa, nascer avô, a gente vai se revezando. Essa é a maravilha das reencarnações. Nos colocar em lugares de uma forma múltipla, que a gente vá se alternando, e essas alternâncias tragam para nós conhecimentos. É assim que a doutrina espírita nos explica. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a você, que é os nossos ouvintes, aquelas pessoas que não estão nos vendo agora, mas vão nos ver amanhã, depois, nos dias seguintes. Quero agradecer a muito vocês pela audiência. E nesse instante nós vamos fazer uma prece final de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá nesse dia maravilhoso. Amado Mestre Jesus, nesse momento eu te peço, Pai de bondade, por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão passando por doenças difíceis e prolongadas, Senhor. Doenças doridas, muitos deles já não têm fé, muitos deles já não têm esperanças, já não acreditam mais, Senhor. Mas eu peço por eles nesse instante, meu Pai. Eu peço nesse momento que a espiritualidade benfazeja lhes envolva com sentimentos de paz, de harmonia nesses momentos tão difíceis, Senhor. Mas eu quero também pedir, Pai de bondade, por todos aqueles que deixaram seus corpos físicos pela falência de seus órgãos, Senhor. E que nesse momento estão encontrando muitas dificuldades, estão vivendo muitos conflitos, porque eles estão vivos espiritualmente e acreditam que ainda estão vivos fisicamente, Senhor. E permanece querendo manter as suas rotinas, seus prazeres, cumprindo as suas agendas, administrando seus bens materiais. E isso tem lhes dado tanto, digamos assim, tanto pânico, tanto desespero, porque eles não sabem o que está lhe acontecendo. Então, nesse momento, eu peço a doutor Bezerra de Menezes, com as suas equipes de médicos, de enfermeiros, psicólogos, terapeuta, fisioterapeuta e psiquiatra, que os acolha e que os conduza, esses nossos irmãos, a locais onde eles possam receber as informações necessárias e conscientes de que hoje eles fazem parte da vida espiritual. Mas eu quero também pedir pela família, pelos amigos que estão vivendo o momento da perda, que baseados no princípio da fé e da esperança, eles tenham a certeza da continuação da vida e na possibilidade do reencontro. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre, e assim seja.